eu trouxe hoje para a gente refletir o evangelho que a gente leu no domingo, o Mateus, porque esse ano nós voltamos ao tempo comum e a gente vai ler todo o evangelho de Mateus até novembro. E o evangelho, Jesus disse assim aos apóstolos. Então, Jesus ele estabelece níveis de relacionamento e ele está se relacionando com seus apóstolos, os mais íntimos. Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça são contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora eu vou deixar você pregar. Não, a gente não prega sozinho, não. Diante do sacerdote, você pode imaginar uma coisa dessa? A gente vai dividindo. Você começa, eu entro na meada. Assim, ó. Padre Alexandre, a gente vê aí 2 coisas tão bacanas, né? Jesus fala de não ter medo, e ele fala isso 366 vezes, não é isso? Isso. Na Bíblia inteira, conta até o ano bissexto, né? É verdade. Ele conta até o ano bissexto, né? Que ele não nos desampara, todos os dias ele repete a mesma frase, não tenhais medo. Então, existem os receios que a gente carrega na vida, que eles só podem ser vencidos pela confiança incondicional em Deus. Mas ele fala também o medo de Deus e o medo dos homens, né? Então, é uma nova consciência, né? Ele vai trazendo algumas coisas para nós, que a consciência de um Deus que é Pai, que nos ama, que cuida. Porque para mim não ter medo, eu tenho que ter uma vida que está estabelecida sobre uma rocha, que é Ele mesmo. Eu tenho que ter uma confiança simples, igual uma criança tem confiança no pai. Porque quando a gente começa a ter muito medo, nosso coração entristece demais, e a primeira coisa que foge é Deus. Se Deus foge de nós, né? Não porque Ele some, mas eu fecho e tiro Deus do meu horizonte, fica tristeza, fica angústia, fica tantos medos, né? Tanta coisa parada, que eu não dou conta de caminhar, porque o medo nos deixa paralisados, né? Paralisados. Então, não ter medo daqueles que podem fazer o mal, porque na verdade nós somos filhos do Altíssimo, né? Imagina, todos os cabelos da sua cabeça estão contados. Vocês são mais importantes que os pardais, né? Ele conta, vocês são cuidados, né? Por um pai. Então, como é que a confiança é o exercício da nossa fé? Né? Porque eu preciso exercitar, né? O sinônimo de confiança, né? De fé é confiança, né? Eu preciso me entregar. Mas quando ele fala assim, né? Não tenha medo dos homens, não tenha medo daquele que pode destruir seu corpo, mas tenha temor daquele que pode destruir a sua alma. Porque, na verdade, temor de Deus não é medo de Deus, mas é um respeito a Deus. É o princípio da sabedoria, não é o temor? Não é? É a consciência de que há um Criador, que há um Pai que nos criou, que é o dono da vida, né? Então, que a vida está na mão dele, né? A vida e a morte está na mão dele. Tudo na nossa vida está na mão dele. E saber que nós pertencemos a ele. E essa consciência da nossa alma, né, Padre? Eu acho que a gente precisa tanto exercitar essa consciência, porque eu acho que às vezes a gente tem uma consciência tão corporal só. Esquecemos que a alma cuida do corpo, ela que deveria dar as ordens. E da mesma forma como a gente tem um cuidado, uma preocupação com as coisas que a gente faz na nossa vida, a gente deveria também ter a preocupação com o nosso crescimento espiritual. A consciência que a minha alma tem que ser alimentada, que a minha alma precisa crescer. Então existe um crescimento espiritual que às vezes ele fica tão negligenciado que a gente fica cuidando só do corpo, né? Eu acho que isso precisa, quando Jesus dá esse alerta,
e Deus Pai fala isso, ele fala, Catarina, eu não vejo um filho ficar triste porque não conseguiu nenhum bem espiritual. Mas eles ficam tão tristes se não conseguem nada material. Olha que interessante. Eu andei refletindo, e tem uma frase tão bonita que de São Gregório, ele fala assim, o cristão é aquele que se declarou por Cristo, fez uma escolha e livremente optou pelo crucificado. A prova real da fé está aí. Ouçamos a reflexão de São Gregório. Ele diz assim, olha que lindo. Deus não faz acepção de pessoas. No entanto, somente em seus santos ele faz maravilhas. Vou repetir a frase do século XIV. Deus não faz acepção de pessoas. No entanto, somente em seus santos ele faz maravilha. Então, esse santo, São Gregório, ele coloca que o cristão ele faz uma opção na vida. E a opção na vida que ele faz é por Jesus Cristo. E quando Jesus coloca essa questão do medo, e você faz a reflexão que o medo nos embota, o medo nos aprisiona. Lembra no dia que Jesus foi crucificado, os discípulos ficavam com medo trancados dentro de uma sala, né? O medo, ele pode nos entristecer e pode também nos adoecer. Mas fazer uma opção por Cristo é ter a ousadia de testemunhar, e isso que o santo está dizendo, né? Testemunhar Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, perceber que nele Jesus faz as maravilhas, né? Deus faz as maravilhas daquele que optou, né? Por que Deus faz maravilha nos santos? Porque eles são entregues. Todos os dias a gente tem que refazer a nossa opção por Jesus, né? Você imagina, o santo só quer fazer a vontade de Deus. O santo é entregue, né? Ele não tem mais nem vontade própria, né? Porque toda vontade que ele tem é de fazer a vontade do Pai. Ele é tão entregue, é tão em comunhão, que ele está tão aberto ao Senhor, que Deus pode fazer o que quiser. Nós é que ainda carregamos Deus como algo, né, que a gente carrega pela vida e que a gente chama Deus em algumas situações. O que a gente precisa é aprender a viver de Deus, com Deus e para Deus. Tudo dele, tudo para ele. Então, enquanto a gente achar que a gente ainda governa a vida, Deus tem pouca ação em nós. Quando a gente é completamente entregue a Deus e fala, é o Senhor, eu recebo o dia como o Senhor quiser, eu recebo tudo como o Senhor mandar, e que seja feita a vossa vontade, e que a gente tenha uma preocupação em agradar ao Senhor, a gente tem uma busca pela sabedoria para poder viver só para Ele, porque quem é que pode nos ensinar o que agrada a Deus, o que passa na cabeça de Deus? Só a sabedoria pode nos dar isso, né?